Olá a todos, vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o arrebatamento. Nós vamos continuar de onde paramos aqui em Mateus capítulo 24, então aqui no verso 30, aqui ó, você vê que as partes que estão marcadas em rosa, fala da vinda de Cristo, o momento em que ele aparece, o sinal no céu, né? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as tribos da terra se lamentarão, verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clangor de trombeta, ou seja, vai ser um dia muito barulhento, não tem essa de silêncio, de um arrebatamento secreto em que ninguém vai perceber, quando perceber já passou. Não, vai ser um clamor de trombeta muito grande, e dará ordem a seus anjos, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Aqui ele vai usar algumas parábolas e também vai usar histórias que já aconteceram. Por que ele está usando isso? Porque vai acontecer exatamente como aconteceu na época de Noé, na época de Ló, né? Vai acontecer do mesmo jeito, vai ser igual. Se a vinda de Cristo será como um arrebatamento secreto, então ela não é igual a Noé e a história de Ló. Ninguém foi arrebatado. É preciso compreender isso, né? Então, aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. A gente já viu porque que em gerações que acreditava-se ser a vinda de Cristo não aconteceu. Porque Jesus está falando de uma geração específica, a qual o anticristo já está revelado. Aí sim, pode ter certeza, não vai passar aquela geração sem que tudo aconteça, conforme está escrito aqui. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Aí vem o 36. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Então, o dia, ninguém sabe quando vai ser o dia, né? Eu sei quando será o arrebatamento. Agora, o dia que isto vai acontecer, ninguém sabe. Eu posso estar em meio a um tormento, em meio a uma tribulação. Eu sei, tenho ciência de que está próximo, mas o dia eu não sei, ninguém sabe, a não ser o Pai, né? Veja só o que ele está dizendo: como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também na vinda do Filho do Homem. É interessante a gente ouvir isso aqui, ó. Porque o que ele está dizendo aqui, ó, e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, como é que foi nos dias de Noé? Foi um arrebatamento, as pessoas desapareceram, Noé e sua família desapareceram, caiu o dilúvio sobre a terra e depois Deus os trouxe de volta? Não, entendeu? O que aconteceu? Noé dedicou 100 anos da vida dele, 100 anos de sofrimento, construindo uma arca. Imagina, só você e sua família construir uma arca daquele tamanho. Foram 100 anos se dedicando a construir uma arca. Não foi fácil, porque naquele tempo eram ferramentas primitivas, era muito difícil cortar madeira, era difícil pregar madeira, era difícil medir, dimensionar tudo aquilo, era difícil, e ele sozinho com sua família conseguiu fazer aquela façanha. Ele foi instruído divinamente acerca de um dilúvio e não pensou duas vezes em construir a arca, não é? Não foi fácil não, e as pessoas pensando que vai ser fácil, um arrebatamento fácil assim, dessa forma, não. E aqui no tempo de Noé, as pessoas não foram pegas de surpresa não, porque Noé estava falando, vai vir o dilúvio aí, e por isso eu estou construindo a arca, mas o povo chamava ele de maluco, de louco, numa terra que não chovia, numa terra seca. O máximo que acontecia era uma chuvinha de leve, e eles incrédulos não acreditaram, e Noé foi construindo a arca com sua família, entendeu? Não pegou ninguém de surpresa. Então, assim que terminou, colocou os animais dentro, Deus fechou a arca e a chuva começou a cair. A princípio, as pessoas pensaram que era uma chuva comum, mas aí não parou, a água começou a subir. Mas tudo bem, acharam apenas que seria uma enxurrada, mas a água continuou subindo. Então, quando esta água atingiu mais ou menos o joelho das pessoas, eles começaram a se preocupar. Peraí, o que está acontecendo? Alguma coisa tem de diferente nessa chuva. Então, quando eles perceberam que a água não ia parar de subir, né? Já estava invadindo as casas e tudo mais.
eles pensaram: eita, é verdade, Noé está construindo uma arca, porque ele realmente falou que ia acontecer aquilo. Então eles pensaram: eita, Noé preparou uma arca e eu vi que já estava pronta. Eu vi os animais entrando. Mas quando eles foram procurar a arca, ou os filmes não retratam isso, ou as novelas da Record não retratam isso, que o povo foi até a arca para tentar entrar na arca, ou todo mundo não entende dessa forma. Procurando entrar na arca, já estava fechado e a água subia e levou a todos. Assim será na consumação do século, né? As pessoas vão procurar arrependimento naquela hora e não vão encontrar. Os fenômenos no céu já está acontecendo, a trombeta tocou, né? O sol está escurecendo, a lua não está mais dando o seu brilho. As pessoas simplesmente naquela hora vão procurar se arrepender e não vão achar arrependimento a respeito das virgens que procuraram arrepender-se naquela hora e não achou, né? Foram comprar azeite, e significa isso. Elas vão procurar se arrepender naquela hora e ali já não tem mais jeito porque a porta está fechada. Ainda não aconteceu o arrebatamento naquele momento. Ainda há um diálogo das virgens, né? Naquele momento que as coisas estão acontecendo. Aí quando Jesus aparece no céu, as virgens prudentes são arrebatadas, as outras ficam. Isso faz referência ao mundo. Aqueles realmente que acreditavam verdadeiramente em Cristo estavam preparados, né? Aí foram levados pelos anjos. Já os outros não ficaram. Então, basicamente, a história de Noé é isso, não houve arrebatamento na história de Noé e nem na história de Ló, né? E Jesus falou que vai ser igual a história de Ló e a história de Noé, vai acontecer do mesmo jeito. Então, se for arrebatamento dessa forma, então não é igual a história de Noé e nem de Ló. Será no dia da vinda de Cristo, não vai ser um arrebatamento antes para depois acontecer a real vinda de Cristo. Aí vai ser dois eventos. A Bíblia não fala que haverá dois eventos, a Bíblia fala que haverá apenas um evento. Na vinda de Cristo, quando ele aparecer no céu, essas coisas irão acontecer. Ele não está dizendo que o fenômeno do arrebatamento vai acontecer e depois de um tempo, ninguém sabe quanto tempo, aí vem a vinda de Cristo. É dois acontecimentos aí. A Bíblia não fala de dois acontecimentos, é um só e é na vinda dele. Então, portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Então, o que isso significa? As pessoas estão distraídas, comendo, bebendo, nas farras, nas festas, glutonarias, bebedices, né? Orgias, estão distraídas, estão preocupadas com o casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então, em outros evangelhos vai dizer aqui, uns estão preocupados em comprar um campo, em vender um campo, comprar uma casa, comprar o seu carro, fazer faculdade. Muitos estão preocupados em serem ricos, então estão distraídos. Muitos da igreja também estão nessas condições, eles estão distraídos e vão ser pegos de surpresa. Por quê? Mas se começar a tocar uma trombeta agora, aí eu posso me arrepender. Eu sei que Jesus está aparecendo no céu, eu posso me arrepender, já que não tem um arrebatamento secreto para me pegar de surpresa, na qual eu não possa me arrepender. A gente vai entender isso, porque eles acham que o arrebatamento tem que pegar a pessoa de surpresa, porque daria tempo ela se arrepender. Então aí é que está o problema, as pessoas acreditam nisso, mas não é bem assim, né? Não é só se arrepender naquele momento você será salvo, não. A Bíblia não fala isso, com a exceção daquele homem que morreu na cruz. Ele estava numa condição de morte, na qual ele não tinha tempo, porque Jesus falou o seguinte: aquele que não nascer de novo da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, se Deus deu tempo para você nascer de novo e você não assumiu a posição e chegou naquele momento que a trombeta tocou lá, todo mundo ouviu a trombeta tocar e Jesus está aparecendo no céu, se você não se preparou, não adianta se arrepender naquela hora, entendeu? Quando Cristo voltar, esse é o real sentido do arrebatamento. Não vai ter um arrebatamento que pega você de surpresa, apesar de que uma má interpretação pode dar a entender isso, né? Mas não é bem assim. Eles estavam aqui distraídos, então o mundo está distraído. O mundo não quer saber, mesmo com os sinais aí, eles não acreditam na Bíblia, eles acham que é puro fanatismo, então eles estão distraídos, embora os sinais estejam aí, eles não acreditam. Então, estando dois no campo, veja só, eis aqui o momento do arrebatamento, é o versículo que é usado para defender o arrebatamento secreto, mas veja aonde ele está, onde esse versículo está posicionado na vinda de Cristo, exatamente no dia em que acontecerá a vinda de Cristo. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clangor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma
a outra extremidade dos céus, né? Então, aí ele diz, aprendei, ó, parábola da figueira, exatamente no dia que Cristo volta. E aí, ó, mas naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Eu marquei aqui com cores diferentes, mas o texto continua aqui, é o mesmo texto, tá dentro do contexto, né? E não perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem, ó. Assim também será na sua vinda. Grava isso aqui, guarda isso aqui, ó, tá dentro do contexto. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levado uma e deixada a outra. O que é isso aqui? As pessoas estão desaparecendo? Não. A pessoa lá pilotando o avião vai desaparecer, o avião vai cair? Não, meu amigo, não. Por que não vai? Porque isso é imaginação, isso não está escrito na Bíblia. Isso é pura imaginação, você não encontra isso, esse evento aí em canto nenhum. Eu sinto muito, você aprendeu errado, você acha isso como a maior verdade do mundo. Mas quando você se esvazia do que você aprendeu e passa a aprender do zero, você entende que isso não passa de fantasia. Então, aqui ó, o Senhor enviará seus anjos com rijo clangor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos. E aqui está a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Aqui já é os anjos fazendo a separação. Os anjos vão separar os seus escolhidos. E os ímpios? O que vai acontecer com os ímpios? Os ímpios vão ficar na terra. A ira de Deus cairá sobre eles. Tanto é que eles vão morrer e novamente eles serão ressuscitados. Esses que têm parte na segunda ressurreição vão provar o lago de fogo. Então, aqui ficou claro, vamos dar continuidade aqui nos outros, para que possa ficar mais claro, ó. Então verão, viu o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória, e ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos desde os quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já o seu ramo se torna tenro, né? Marcos 13, pulamos aqui pro verso 26, então, ó, aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, bem sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes sucederem estas coisas, sabei que está perto as portas. Na verdade, vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Mas naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Aqui já é outra parábola, a qual não tinha lá em Mateus, né? É como se um homem partindo para fora da terra deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos e a cada um a sua obra e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo de improviso não vos ache dormindo. Então, eles acham que tem que pegar a pessoa de surpresa, senão daria tempo ela se arrepender, mas não funciona desse modo. Jesus falou que é preciso nascer de novo para entrar no reino de Deus. Não adianta se arrepender naquela hora se você não nasceu de novo. E também, se você estava errado, na hora que tocar a trombeta está anunciando a vinda de Cristo. Então, no momento que se ouvir o toque da trombeta, não adianta se arrepender naquele momento. É o que vamos falar mais à frente. A parábola das 10 virgens tem a ver com isso. No momento que a trombeta tocar, não adianta buscar arrependimento. A parábola das 10 virgens explica muito bem esse dia. Então, vamos dar continuidade, ó. Para que vindo de improviso não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo a todos, vigiai. Vamos para Lucas. Aqui, ó, Lucas 21, né? Aqui do verso 29. E disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores, quando já tem rebentado, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se sobrecarreguem de glutonarias. Vê que lá em Mateus e Marcos ele fala que as pessoas estavam distraídas
casavam, davam-se em casamento, vendiam, compravam, elas estavam distraídas, né? Então, olha só como Lucas entendeu aquela fala dele. Olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se sobrecarreguem de glutonarias. Então aqui, Lucas ouviu Jesus falando, olha, vai ser como no tempo de Noé. Muitas pessoas estavam distraídas, compravam, vendiam, né? Casavam, davam-se em casamento. Aí Lucas deu a instrução um pouquinho diferenciada para que as pessoas pudessem entender quais eram os pecados da época, né? Aqui, ó. Então ele já dá a instrução para que as pessoas pudessem entender do que Jesus estava falando, na verdade, ó. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se sobrecarreguem de glutonaria. Agora, comer é pecado? Não, mas a gente sabe que são coisas do mundo. Pessoas se reúnem com bebida, comida, e ali sempre tem pecado, tem prostituição, tem coisas erradas. Então, eles estão distraídos, né, com essas coisas. Embriagueis, ó, e dos cuidados da vida, e venham sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Evitar estas coisas que ele está falando, para que vocês vigiem, para que vocês evitem estar em glutonarias, embriaguez, cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Então, né? Vigiai, portanto, em todo tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer, de estar em pé diante do Filho do Homem. Em Lucas 17 a gente tem mais alguns trechos, voltando aqui, ó, as instruções a respeito disso no capítulo 17, no verso 24, ó. Porque como o relâmpago ilumina desde a extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também na vinda do Filho do Homem no seu dia. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Aqui, ó, pessoas que estão distraídas, só pensam nessas coisas, não quer saber de vida espiritual, acha que é bobagem, né? São incrédulos, acha que vida espiritual é coisa de fanático, né? Então só se preocupa com coisas terrenas, né? Que muitos cristãos também na mesma cobiça, só estão preocupados em comer, beber, comprar, né? Vender, ganhar dinheiro, só estão preocupados com isso. Vida espiritual que é boa, nada, né? São virgens. Lembra da parábola das virgens? Veja que são 10 virgens e nós vamos estudar no decorrer dos próximos vídeos, nós vamos estudar a passagem, ok? Das 10 virgens. A gente nota que são 10 virgens, entendeu? São 10 virgens. O que isso significa? Que todas elas são cristãs. Todas elas são consideradas pessoas religiosas que estão dentro da igreja, mas 5 delas eram prudentes e 5 eram nércias, então estavam dentro da igreja, eram pessoas consideradas crentes. Mas o que aconteceu? Estavam preocupadas com comida, bebida, comprar, vender, plantar, edificar, né? Só estão preocupados com coisas terrenas e vida espiritual que é boa, nada. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Lembra que eu falei que os anjos vai tirar as pessoas de determinados lugares, né? Um será tomado, outro será deixado, 2 vão estar trabalhando, uma será levada, a outra será deixada. Aconteceu com Ló da mesma forma. Ló estava em casa, Ló era justo e Ló podia estar até distraído. A questão é a sua vida. Como é que está a sua vida? Você já nasceu de novo? Você já está pronto para subir? A questão não é se dá tempo, se arrepender ou não. Você está pronto? Essa é a questão que a Bíblia levanta. Você está pronto para subir? Então Ló, embora ele tivesse distraído, ele não sabia que Deus iria destruir a cidade. Ele foi pego de surpresa. Ló foi pego de surpresa. Mas Ló era justo. Abraão também intercedeu por ele, né? Então era melhor tirar Ló da cidade e destruir a cidade do que manter aquela cidade por causa apenas de um justo, né? Mas Deus tirou Ló, não com arrebatamento. Deus poderia tirar Ló daqui com arrebatamento, né? Com sumiço, como se acredita. Poderia tirar Ló daqui e aparecer lá já do lado de Abraão. Ló e sua família já poderiam aparecer do lado de Abraão. Não foi assim. Então, vai acontecer também como no dia de Ló. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Ó, no verso 30. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça a tomá-las. Da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Ouviu-se clamor da trombeta? Esqueça tudo, meu filho. Esqueça. A gente sabe que Cristo está vindo. Então, esqueça
o que está dentro de casa, não tome nada dentro de casa, esqueça tudo, né? Cuidado aí, você que é avarento, que gosta de umas coisinhas materiais, cuidado, viu? Neste momento aqui, Cristo busca fé. Tem uma passagem que Jesus fala, se porventura achará fé na terra, essa fala é dita justamente quando está falando da viúva persistente. A viúva persistiu, muita gente persiste no milagre, muita gente quer um milagre, persiste no milagre, e Deus fará o milagre, Deus fará a justiça, mas e fé? E quando Cristo aparecer no céu, haverá fé? Ele encontrará fé na terra? Então, é necessário que a gente esteja preparado. Não olhe para trás, não olhe para as coisas materiais que você vai deixar. Os anjos vêm buscar, então toma cuidado com isso. Toma cuidado com as riquezas, tá? Com a avareza. Ou você serve a Deus ou você serve as riquezas. Você não pode servir os dois, não. Então tome muito cuidado com isso. Lembrai-vos da mulher de Ló. Vai acontecer do mesmo jeito que vocês estão brincando. As pessoas estão brincando. Vai acontecer do mesmo jeito. Afinal de contas, o que é que tem olhar para trás? Qual o mal em olhar para trás? Por um acaso, haveria um mal em olhar para trás e ter sido condenada dessa forma? Olha, Deus busca fé, Deus vai buscar fé. Então foi dito para ela, não olhe para trás, levantai as vossas cabeças, como está dizendo a instrução, sabei que está chegando a nossa salvação. Esqueça tudo que fica para trás. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. Qualquer que a perder, salvá-la-á. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e o outro será deixado, né? Veja que as pessoas estarão dormindo, o anjo vai chegar e vai levar um e deixar o outro. Duas estarão juntas trabalhando, moendo, né? Trabalhando. O que tem a ver isso aqui, né? O moendo aqui, para a época, era a forma de dizer que estaria trabalhando, né? Uma atividade da época. Um será tomado, o outro será deixado. Então, dois estarão no campo, um será tomado, o outro será deixado. E respondendo, disseram, onde, Senhor? E ele lhes disse, onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias, né? É o momento que realmente Jesus está aqui na terra, viu? É o momento que ele desce para fazer justiça, para pisar o lagar da sua ira. Então, concluímos aqui. Então, é isso. Você viu que esses versículos que é usado para esse arrebatamento secreto, veja que ele está sempre depois da vinda do Filho do Homem. Vai ter arrebatamento? Vai. Só que o arrebatamento, ele é a ordem para os anjos tirar os seus escolhidos da terra, porque vai cair fogo do céu, que nem a história de Ló. Do mesmo jeito Jesus falou, ó, assim como aconteceu no dia de Ló, vai acontecer também nesta geração. Então, assim como o anjo tirou Ló da cidade e o fogo consumiu, vai ser do mesmo jeito. Os anjos vai pegar os escolhidos de Deus, todos aqueles que estão escritos no livro da vida, todos aqueles que se prepararam, buscaram o Senhor, nasceram de novo, né, mudaram suas vestes. O anjo vai levar essas pessoas a encontrar com o Senhor nos ares, e nós vamos também, no decorrer do estudo, veremos, Paulo afirma categoricamente este entendimento, entendeu? Mas antes de lermos as cartas de Paulo, nós vamos explicar um pouquinho sobre a parábola das 10 virgens, que está aqui em Mateus 25, do verso 1 ao 13. Precisamos entender para que você possa compreender que não é o simples fato de arrepender-se que uma pessoa vai ser salva ou não, a não ser que esteja em momento de morte. A Bíblia só diz que há essa exceção, você não precisa nascer de novo. Da mesma forma, quando a pessoa está no leito de morte, ela não precisa se batizar, ela não precisa necessariamente ser batizada para ser salva, porque ela está num momento complicado, ela está nas últimas, ela não pode se batizar, não tem condições, né, de fazer o batismo. Então, nesses casos aí, assim como o ladrão na cruz, ele se salvou, mas ele não foi batizado. A gente tem que entender isso. Então, estaria contra a palavra de Deus? Não, porque Deus abriu a exceção na hora da morte, né? Você não pode se batizar, você é salvo, né? Então, Deus só vai abrir uma exceção do novo nascimento, você não nasceu de novo, passaporte carimbado, novo nascimento, mudança de vida completamente, né? Aqueles que nascem de novo não vivem na prática do pecado, são libertos. Muitas pessoas estão presas no pecado, não conseguem se livrar dos desejos pecaminosos de jeito nenhum, porque é Cristo que faz o novo nascimento em você. Você tem que se preparar, você tem que buscar isso. Naturalmente você não consegue, mas se você buscar, Deus te liberta. Então é este novo nascimento que Jesus está falando. Busque esse novo nascimento, entendeu? Então, quando a pessoa está numa condição que já está nas últimas, Deus abre a exceção. Você não necessariamente
necessariamente precisa nascer de novo naquele momento para ser salvo, né? Você não teve tempo de nascer, então pode acontecer. É um caso isolado. Ladrão na cruz é um caso isolado. Isso não serve para as outras pessoas que teve tempo de se arrepender e não buscaram, ficaram brincando. Como a gente ouviu muitas histórias dizendo que, eu sou jovem ainda, né? Eu posso curtir a vida, que lá na frente, quando eu ficar velho, eu me converto. Não funciona dessa forma. Essa doutrina é pregada, mas essa doutrina não é de Deus, ela não é bíblica, né? A pessoa que brinca dizendo que quando for velha se converte, você vai ser cobrado. Tudo isso vai ser cobrado e vai vir a juízo. Você é louco. Deus vai te pedir contas de todas elas, como está dizendo aqui, Eclesiastes capítulo 11, no verso 9. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas te trará Deus a juízo. Afasta, pois, a ira do teu coração, remove a tua carne do mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. Então não tem essa não, viu? Não existe isso. É uma pregação, doutrina errada, doutrina demoníaca que está circulando dentro da igreja, e a pessoa acredita que ela pode realmente se converter só quando ficar velho. Ela acredita nisso. Por quê? Porque uma doutrina errada, uma doutrina de que se pode se arrepender a qualquer momento. E não é assim. Pode sim se arrepender, mas é preciso buscar o novo nascimento. Você pode se arrepender a qualquer momento, enquanto a porta da graça está aberta. Você pode e buscar esse novo nascimento. Se arrepender não quer dizer nada. Sem buscar o novo nascimento não vai servir de nada. Tem que se arrepender e buscar o novo nascimento, porque senão você não será salvo. Cristo voltar e você não nasceu de novo, você não vai ser salvo. É o estudo que fica para o próximo vídeo, para que você possa entender melhor essa questão, né? A parábola das 10 virgens é um texto espetacular para que você possa ter esse entendimento. Ficamos por aqui, já ficou um pouquinho longo. Obrigado pela sua paciência de ter chegado até aqui, né? Mas o importante é aprender. Então, se você não é inscrito, inscreva-se no canal. Se gostou do vídeo, curta, compartilhe para pessoas que precisam ouvir esta palavra. Então, fica com Deus, aguarde o próximo episódio desta série. Deus abençoe a todos.